Então vamos continuar de onde a gente parou, né, nas nossas exposições no Evangelho segundo Mateus. O Arthur, nosso irmão Arthur, veio aqui, acho que foi na penúltima pregação, expôs capítulo 6 até o versículo 18. Nós vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 19. Amém? Vamos até o versículo 23. Até o versículo 23. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amém? A gente vai retomar hoje a nossa reflexão sobre a vida no reino de Deus. Nós vimos que o Sermão do Monte nada mais é do que uma série de ensinos da perspectiva de Cristo Jesus sobre a vida no reino de Deus. No capítulo 5, logo após nós vermos Jesus chamando novos súditos para o seu reino, ele começa traçando lá o perfil característico desses discípulos, desses súditos com as bem-aventuranças. Logo depois, ele fala sobre a influência natural desses discípulos nesse mundo, dizendo que eles são sal da terra, luz do mundo, e num momento muito oportuno, Jesus para tudo, para que as pessoas não confundam o que ele está falando, as pessoas não pensem que ele está trazendo uma nova lei, mas ele para tudo para dizer, não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, e nós vimos que Jesus é o cumprimento da lei, não só no que diz respeito às profecias, não só no que diz respeito a obedecer toda a lei no nosso lugar, mas também o sacrifício perfeito que a lei de Deus requeria com relação ao pecado. Ele cumpre toda a lei, mas exige que os seus também tenham um compromisso com ela. Nós vimos isso. A partir de quê? A partir da obra que ele fez no coração daqueles que são seus. Ele diz de maneira bem clara que nós devemos viver uma vida acima da média. Lá no versículo 20 do capítulo 5, né, ele fala que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, e nós vimos o que é a justiça dos fariseus, é a obediência externa, é a vida hipócrita, que parece, mas não é, né? Se nossa justiça não exceder isso, nós não fazemos parte desse reino. E aí ele usa 6 antíteses para deixar isso bem claro, né? Vocês ouviram o que foi dito? Não matem? Agora eu digo isso aqui. Quem odiar já é assassino, né? Mostrando que o povo de Deus, os súditos do reino, a comunidade da fé, não é o povo do livro de regras, é o povo do coração transformado. É o povo que não observa fora, mas antes emana de dentro de si próprio aquilo que Deus colocou na tábua dos seus corações, a própria lei dele, né? Quando chega no capítulo 6, ele continua com exemplos práticos da vida do reino, e ele continua fazendo contraposições. Primeira coisa que ele diz, cara, não façam as obras de justiça assim, faça daquele jeito, ou seja, não façam para todo mundo ver, que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo. Não orem desse jeito, tá vendo? Tudo contraposição. Os hipócritas fazem assim, orando nas praças. Vocês vão orar assim, dentro do quarto, Pai Nosso que está no céu, aquele negócio todo. O jejum, outra contraposição. Vocês não devem jejuar como os hipócritas, ficarem com o rosto desfigurado. Vocês devem jejuar sem que as pessoas saibam disso. E quando ele chega no versículo 19, ele introduz 2 temas aqui. Mas continua falando de contraposição, sabe? O ensino do Sermão do Monte com relação ao reino de Deus se contrapõe ao reino estabelecido pelos fariseus através de uma interpretação equivocada da lei. A gente pode perfeitamente chamar
do reino da religiosidade. E Jesus continua ensinando isso, falando, cara, lá é assim. Vocês aprenderam dessa forma, eles caminham assim. Eu estou dizendo para vocês, é assim, é dessa forma aqui. Então ele continua nessa pegada de contraposição. E nesse momento agora, como eu disse, ele introduz 2 temas maravilhosos. Um tema está escondido dentro do outro. O tema mais evidente é o tema dos recursos e das riquezas. Ele está falando disso, tá? A partir do versículo 19 até o final do capítulo 6, ele vai falar de recursos e riquezas. Dinheiro, bens, posses, como a gente se relaciona com isso e tal, tal, tal. Mas dentro desse tema, tem um outro tema que, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais elucidadoras com relação à vida cristã, que é a idolatria. E é sobre isso que a gente vai começar a falar nesse bloco a partir do versículo 19. Ele mostra de maneira bem clara que, sobretudo, as coisas dessa vida, os bens materiais e as riquezas atuam em contraposição ao Deus que nós servimos na vida dos cristãos. Ou seja, elas se tornam Deus na vida dessas pessoas. E é isso que ele vai tratar aqui. No versículo 19, ele começa dizendo como não devemos proceder. E lá no versículo 20, nós vamos ver de maneira mais clara, ele dá a contraposição. Mas a primeira coisa que eu quero observar com vocês é que ele diz para nós não acumularmos tesouro sobre a terra. E eu preciso ser muito claro com isso aqui para você não ter uma compreensão equivocada da questão. Jesus não está falando contra a gestão financeira bem feita. Ele não está falando contra trabalhar e correr atrás do seu sustento. E eu sempre converso sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm uma dúvida muito grande como viver para a glória de Deus, né? Por exemplo, com relação a trabalho. Né? Como é que eu trabalho para a glória de Deus? Como é que eu corro atrás do meu dinheirinho, do meu sustento para a glória de Deus? Do jeito que está aqui no texto, a gente vai ver de maneira mais clara. Mas isso aqui está muito conectado a isso. Você trabalha para a glória de Deus desde que o trabalho em si e aquilo que é o resultado natural do trabalho, seja dinheiro, sejam recursos, seja posição, status, não seja o foco da coisa. Trabalhar para a glória de Deus, ganhar dinheiro para a glória de Deus, juntar dinheiro para a glória de Deus, é não fazer dessas coisas o Deus da sua vida. E aí, como é que eu não permito que essas coisas se tornem o Deus da minha vida? Eu vou vivendo de maneira natural, fazendo sempre o meu melhor, fazendo o que me cabe fazer e confiando que Deus está me levando para onde Ele quer me levar. Sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com relação a sucesso na carreira profissional. Mano, estuda, se aprofunda, se aprimora, faz todas as pós-graduações do mundo, todos os doutorados que você puder, desde que isso não comprometa seu relacionamento com Deus que você serve. Desde que isso não seja colocado como foco principal da sua vida. O foco principal da sua vida é glorificar a Deus, como diz o catecismo, né? Desfrutar dele, gozá-lo eternamente, como foi feito para isso, para se relacionar com Deus. É sobre isso. E aí, quando você abandona a ideia de se relacionar com Deus, ter uma vida com Deus e as coisas vão se amontoando e não permitindo que assim seja, aí você está tendo um relacionamento idólatra com qualquer coisa que seja com o dinheiro que você ganha, seja com a carreira que você projetou, não importa. Então vai vivendo, cara. Vai trabalhando, vai estudando, vai fazendo o melhor. Enquanto você estuda, Deus vai abrir a porta que tem que abrir. Aproveita a oportunidade, entra na porta que abrir, né? Não seja um ignorante a ponto de ficar em casa sentado, pensando que tudo vai acontecer de maneira blim. Não vai. Até pode, mas não é o comum.
Não é o meio pelo qual Deus age. Geralmente. Vai para dentro. Agora, se a porta não abrir, se o doutorado não te forneceu o que você tanto esperava, louvado seja o nome do Senhor. É assim. É assim. Então você vai vivendo, o resumo que eu costumo dar, né, é esse. Vai vivendo, cara. Sem permitir que as coisas comprometam o seu relacionamento com Deus. Vai vivendo, vai fazendo, vai progredindo, vai embora, vai para dentro. Não é? Então ele não está falando da impossibilidade de nós acumularmos riqueza, não está falando da possibilidade de nós não termos uma gestão financeira adequada, lúcida, né? Madura, de você não ficar se envolvendo com... Não, Deus falou para eu não acumular riqueza, vou passar logo esse cartão aqui e estourar o limite. Não é isso. Bem que poderia ser, né? Depois tacava na conta de Deus, mas o boleto, a fatura vai chegar no seu endereço. E você vai ter que pagar depois. Né? Provérbios, capítulo 10, versículo 4, essa é a própria palavra de Deus dizendo, né? Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, né? O preguiçoso. Provérbios fala do preguiçoso o tempo todo. Vai ter com a formiga e aquele negócio todo. A preguiça é pecado. Você não fazer o que tem que ser feito e o que pode ser feito para melhorar a condição da sua família, para abençoar o próximo. Paulo diz isso aos Efésios. Ele diz, você que roubava, não rouba mais, vai trabalhar para assistir quem precisa. Não é? Então o preguiçoso é a abominação diante de Deus. Então quem trabalha com mão ociosa ou com preguiça, fica pobre, mas o que trabalha com diligência, enriquece. Deus não é contra a riqueza. Ele não é contra a riqueza, ele é contra tudo aquilo que é colocado no lugar dele, até a riqueza. Você entende isso? Riqueza é um dom de Deus, irmão. Riqueza, eu digo isso seguramente, vem da mão do Senhor, porque o dono do ouro e da prata é Ele. Provérbios diz isso, né, se eu não me engano, que Ele dá suas riquezas, quem Ele se agrada. Agora, o apego a essas coisas que é o problema é o que Ele vai tratar aqui. Não acumulem tesouros na terra, não vivam em função dessas coisas. Não dediquem a sua vida mais do que vocês dedicam a mim, a essas coisas. E alguém torna a dizer, um dia alguém me perguntou, Wesley, é pecado ser rico e ficar rico? Eu, de maneira nenhuma. Pecado é querer ficar rico. Viver em função de ficar rico. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. 23 de Provérbios, capítulo 4, capítulo 23, versículo 4, diz assim, ó, não se fadigue para ficar rico, ou seja, não se canse, não entregue sua vida, o seu vigor para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Ele está falando do aspecto transitório das riquezas que hoje você tem, hoje está aqui, que você pode lutar com todas as suas forças, mas um movimento na bolsa deixa um cara pobre. Capítulo 6 de Timóteo, eu quero ler esse com vocês, isso aqui é sensacional, é mais claro ainda. Versículo 6, contexto, né? Paulo está falando a Timóteo contra os homens que militam na fé cristã em função de ficar rico. Parece até que Timóteo está escrevendo para os dias de hoje, né? Paulo está escrevendo para os dias de hoje. Mas ele fala contra os obreiros que são gananciosos. Lá no versículo 6, do capítulo 6, diz assim, ó, de fato, grande fonte de lucro, de ganho, é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Do jeito que você vê, você vai ficar tudo por aí. Né? Já viu aquelas irmãs que brigam? Não usa minha sandália, morre. Usa a sandália e ainda dá para os outros. Né? Vai ficar tudo aí, tudo aí. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você está vendo que ele não está falando de acomodação, mas de contentamento? É diferente, cara. Acomodação é você poder fazer mais e preguiçosamente não fazer. Pecado.
A acomodação é você poder ir para dentro, multiplicar suas riquezas, até para comprar um lugar novo para a igreja, multiplicar suas riquezas e não fazer isso. Isso é pecado, né? E o que é o contentamento? O contentamento é você estar satisfeito sabendo que você tem exatamente o que pode ter e que aquilo vem da mão de Deus. Aquilo vem da mão de Deus. Isso é contentamento. Então, tendo que nos vestir, sustento, que comer, estejamos contentes. Olha o 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Está vendo? Essa palavra, essa expressão, os que querem ficar ricos é a diferença da coisa. Não é os que são. É os que querem ficar. É os que têm desejo de ficar, os que têm anseio por ficar. É os que vivem em virtude disso. Para isso. Eles acordam para ficar rico, eles respiram para ficar rico, eles trabalham para ficarem ricos, eles vivem em virtude do dinheiro. Quem é o Deus da vida deles? Vocês entendem isso? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. A gente está falando de um cara que deseja dinheiro, de um cara que anseia por riqueza, um cara que anseia por multiplicar os seus bens a todo custo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O cara vai atrás de tormento para si próprio, cara. Quando ele vive em virtude de ganhar dinheiro, riqueza, bens, o cara busca tormento para si próprio. Então nós não estamos falando de alguém que aprove a Deus abençoar. Nós estamos falando de alguém que devotou e devota a sua vida para juntar tesouro na terra. É disso que ele está falando. Não ajuntem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui ele está falando de duas coisas. A primeira coisa, ele está falando sobre a qualidade das riquezas terrenas. Quando ele diz a ferrugem destrói, a traça corrói e a ferrugem destrói, ele está falando que tudo que é dessa vida perece. E ele usa a traça aqui, porque naquela época, uma das coisas que eram consideradas riquezas eram as roupas finas. Lembra quando Naamã foi visitar Eliseu? Que ele levou prata e roupas finas? Era sinônimo de riqueza, você ter certo tipo de roupas, né? Então o cara naquela época pegava as roupas acima da média e guardava, escondia num determinado lugar. Quando ele chegava lá, estava tudo comido. E a palavra ferrugem aqui não fala só da deterioração do metal. A palavra grega que aparece aqui fala de todo tipo de deterioração, o bolor, né? O apodrecimento da madeira. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que tudo aquilo que a gente junta nessa vida é passível de perecimento. Vai perecer, vai acabar, vai ser destruído. Irmão, tudo nessa vida vai ser destruído. E aí eu fico com a fala do apóstolo Paulo, falando sobre a esperança que nós temos de ressurreição em um novo corpo. 1 Coríntios capítulo 15, que ele diz que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Por causa disso. Se a tua esperança está aqui e somente aqui, coitado de você, cara. A namorada pode meter o pé, o namorado pode meter o pé, o casamento pode acabar, a saúde pode ser afetada, o dinheiro pode ir embora. Irmão, o dinheiro é um negócio doido. Quando você olha para as Escrituras, e a gente viu isso no Clube do Livro, né? Se tem um tema que é suscitado o tempo todo nas Escrituras, seja por Jesus, seja pelos apóstolos, e no Antigo Testamento é a ideia do apego às coisas materiais. O próprio Cristo, a gente vai ver aqui mais para frente, descreve as riquezas, os bens materiais como a personificação de um Deus. Porque enquanto o salário está na conta, tu se sente um ricão. Pagou 3 boletos, já entra o desespero. É assim ou não?
Bateu na conta, tu já fica, meu Deus, né? Meu Pai da glória. Não sei se você sente isso, mas é uma sensação louca. Quando o dinheiro bate na mão, quando o dinheiro bate na conta, quando tu vê o saldo, você se sente poderoso. Aí vai saindo, né? Gasolina vai levando, vai saindo. E você vai enfraquecendo junto com a saída do dinheiro. E você não se sente tão poderoso assim, depois que o dinheiro vai embora, né? Dia 10, meu pai. Não sei com quem eu estava falando esses dias aí. Eu falei, pô, dia 20 e pouco, é só crédito, varão. Tem como? Acaba, irmão. Passa. É transitório. E o conselho do Cristo é, diferente dos homens, e dentro da cultura judaica, da perspectiva judaica, né, a ideia de bem material era sinônimo da bênção de Deus. E não é diferente muito dos contextos contemporâneos, né? Se você tem, Deus te abençoa. Se você não tem, tem pouca fé. Né? Você que não fez os 5 passos da vitória correto. Você que desonrou as 7 voltas né, na muralha. Uma loucura. Ignorar o fato de que acaba mesmo. Faz uma má gestão do teu dinheirinho para tu ver se não acaba. Acaba. Até fazendo boa acaba, que dirá fazendo má gestão. Sabe? Aquelas blusas, né? Aquelas blusas que tu fala assim, meu Deus, essa aqui tinha duas, né? O pessoal aí que me conhece sabe que eu tenho 2 blusas preta, branca com listrinha preta, assim com um bolsinho aqui, não dá mais. Os bolsinhos tá tudo cinza. Mas eu peguei 2 na época, mas ainda assim, mesmo que eu tenha 2 blusas iguais, acabou já, não dá mais. Uma queimei com ferro. Eu dei mole. E a outra tá com o bolso cinza, não dá mais para usar. Vocês nunca mais vão me ver com ela aqui. Eu usava para sair, agora é só para ficar em casa. Tem disso, né? Roupa de sair, roupa de ficar em casa. Mas a roupa de ficar em casa um dia foi roupa de sair. Isso explica muito bem que as coisas vão se acabando com o passar do tempo. É nisso que você vai investir sua vida, cara? É o que Jesus está falando. Né? Esses dias eu fui para academia com um tênis que eu só botava para ocasião especial. Estava batendo lá. É nisso que você vai depositar sua vida? É em virtude dessas coisas que vocês vão viver? Vocês vão devotar o dom, a dádiva. Irmão, a vida é um dom. É uma dádiva. É um presente de Deus. Tu vai gastar esse presente caríssimo com isso. Sabe? A vida, eu costumo dizer que a vida é como, de fato, um bem precioso. E você vai depositar ela em algum lugar, não tem desenrolo. Não tem jeito, não tem como viver de maneira indiferente. Tua vida vai ser semeada em algum lugar. Vai ser depositada, vai ser investida em algum lugar. Seja no sofá da preguiça, ou seja fazendo coisas para louvor e glória de Deus. Ou coisas para si próprio. Mas tu vai vivendo e a tua vida vai sendo depositada naquilo que você vai fazendo. A pergunta que não cala aqui hoje é: você está depositando a sua vida onde? Você está vivendo em função de quê? Se for em função dessas coisas que o texto suscita aqui, você está jogando a sua vida fora. E tá vendo como é que a gente tenta ser muito lúcido aqui? Eu não estou falando para você não trabalhar, não. Vai trabalhar, varão. Vai estudar, vai se aprimorar, vai ser o melhor profissional do mundo. Isso glorifica a Deus. O que eu estou querendo dizer é que se isso leva a sua vida, isso é o seu Deus. Se isso leva a sua vida, é isso que vai te salvar ou não te salvar no final dela. E aí eu volto para a minha fala de todo domingo pela manhã. Você tem depositado a sua vida sob que alicerce? Está fundamentando a sua vida em quê? Está vivendo em virtude de quem? Nós somos chamados, irmãos, a juntar tesouro no céu, é a contraposição aqui. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Então a primeira coisa que ele estava falando ali
é sobre a qualidade dessas coisas. E segundo, sobre a vulnerabilidade delas. Aqui, qualquer pessoa entra na tua casa e leva o que é seu. Né? Eu estava engraçado demais. Há um tempo atrás, um menino, um jovem, né, devia ter uns 20 anos, 19 assim, entrou na conta do Neymar. Quem viu isso? Na conta do banco. Viu isso? Entrou na conta, hackeou a conta do Neymar, tirou 200 mil. Aí ele foi dar entrevista, né, o repórter falando com ele, ele falou... Aí, cara, é muita gente doida. Aí o repórter falou com ele, cara, mas por que tu fez isso? Ele, cara, eu fiz para mostrar o furo. Eu fiz para mostrar a vulnerabilidade do sistema. E quem quiser meu serviço, eu tô aí. Meu Deus! Né? Ele, cara, eu tô aí. Aí o cara perguntou, e o dinheiro? Ele, que dinheiro? Que dinheiro, né? Que dinheiro. E aí o prejuízo é de quem? É do banco, né? Porque o Neymar não tem nada a ver com isso. Ó, meu dinheirinho aí, hein? Botei aí para ficar protegido, né? Mas alguém ficou no prejuízo. Por quê? Porque nem os sistemas bancários são tão confiáveis quanto o tesouro no céu. É vulnerável, cara. Está exposto e se Deus quiser, alguém vem e toma e leva embora. Nem que for a morte. Nem que for a morte. E a gente está gastando a vida com o quê, irmão? O que a gente está gastando a vida? Eu fico brincando aqui, né, para tirar um pouco do peso da coisa, até porque vocês falam tudo que eu sou um pastor malvado. Mas eu fico brincando assim para não ficar muito mal, né? Mas reflete aí sério sobre isso. Sobre estar jogando a sua vida na lata do lixo junto com as coisas que perecem. Já joguei 20 conto fora junto com uma notinha fiscal. Né? Amassei tudo junto e joguei. Eu falei, meu Deus, né? Depois voltei lá no lixo. Voltei lá, peguei meus 20 e levei, né? Mas perceba que é algo extremamente não, né? Não, extremamente, 20 conto hoje, né? Não é tão valioso assim não. 20 conto não é tão valioso. Mas para mim era, tava duro. Joguei lá e foi junto pro lixo com uma parada que não tem valor. Aí eu voltei correndo, eu falei, meu Deus, meus 20. Peguei ali, aquele negócio todo, e o pessoal tá fazendo isso com a própria vida. Se você está depositando a sua vida junto com aquilo que perece, você está fazendo da sua vida algo que vai perecer também. A gente precisa para ontem fazer uma leitura, uma reflexão profunda do lugar onde nós temos depositado os nossos dias, os nossos minutos, os nossos segundos, o nosso tempo, o nosso recurso. É horrível falar de dinheiro no púlpito. Sabe por quê? Por causa da mácula que existe na igreja brasileira com relação aos abusos que fizeram. Mas é extremamente bíblico que eu diga para você, tanto quanto que eu diga para você que você deve ser uma pessoa generosa, você deve ser um ofertante assíduo, que você precisa contribuir com o que Deus está fazendo financeiramente, tanto quanto eu digo para você não trair sua esposa. É a mesma coisa, biblicamente falando. Só que eu falo de boa para você ser um bom marido e fico constrangido aqui, né, quando eu falo sobre a questão do dinheiro ali e tal. Extremamente constrangedor, extremamente difícil falar sobre esse tipo de coisa, por causa dessa raça que está aí fora, né? Mas, cara, teu dinheiro, meu dinheiro, nosso dinheirinho, né? Não é nosso. Vai perecer. A gasolina e a inflação está levando. E a gente vive em virtude dele, apegado a ele. E eu nem, como eu disse, é constrangedor. Nem posso falar que seu Deus é mamão aqui direito, senão tu vai pensar que estou querendo tirar teu dinheirinho. A verdade é essa. Juntem tesouro na terra, no céu. É o contraponto. Se vocês não podem, isso aqui é lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Porque eu estou aqui dizendo para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não viva em virtude das coisas que perecem. Não viva em virtude daquilo que é passageiro, transitório, efêmero, que vai ser soprado com o vento. Aí você está legal. Mas o que eu faço? Você sabia que a gente tem uma grande crise no meio cristão com relação a isso? Que a gente fala do que não pode e as pessoas ficam no limbo, perdidas. Já que eu não posso isso, o que eu faço? O texto diz. Cara, se você
não pode juntar tesouro na terra, não deve juntar tesouro da terra, nessa maneira que nós estamos falando, aponta o alvo, o foco para outro lugar. Junte tesouro no céu. E convenhamos, irmão, convenhamos, né? Convenhamos. Para ganhar um dinheirinho, nem todos, porque tem uma galera que nem dinheiro gosta de ganhar, mas a maioria cruza o Brasil para ganhar um negocinho, né? Para fazer qualquer coisa que faça com que o reino de Deus avance é trabalhoso demais. É penoso demais, é difícil demais, é complicado demais, eu tenho pouco tempo. A gente gosta de investir na nossa própria vida, na nossa própria aparência. Não, preciso ter um tempo para mim, né? A gente investe tempo em nós. E é um problema muito grande quando a gente fala de juntar tesouro no céu, de fazer as coisas para a glória de Deus, de se envolver com o que Deus está fazendo, de participar da história da redenção, que é uma dádiva, é uma bênção. É sempre uma luta, é sempre um problemão. Você tem que convencer as pessoas que elas devem se envolver com o que Deus está fazendo. Outra coisa constrangedora para o ministério pastoral, pedir pelo amor de Deus, irmãos, vocês são crentes, membros do corpo de Cristo, foram salvos, lavados, remidos, tirados das trevas, trazidos para a luz, participa do que Deus está fazendo. É constrangedor, porque parece que eu estou aqui coagindo a vocês a trabalharem para mim. Mas, cara, você é crente ou não? Você faz parte do reino de Deus ou não? Você é membro do corpo de Cristo ou não? Você está inserido na história da redenção ou não? E aí eu tenho que ficar cheio de dedinho. Meu Deus, como é que eu vou falar com esse irmão que ele não pode abandonar a igreja do jeito que abandonou assim? Não porque eu quero, mas porque ele é crente. Tem que ficar cheio de, né? Para não ferir o irmão. Só Jesus pode ficar ferido. Sabe? Vai juntar tesouro no céu, cara. Se por um lado você não pode viver de maneira que a sua vida seja depositada nas coisas dessa terra, vive pelo céu. Vive pelo reino de Deus, vive por aquilo que Deus está fazendo. Você foi agraciado, beneficiado, incluído naquilo que Deus está fazendo. É uma dádiva, é um privilégio ser participante do que Deus está fazendo no mundo. Fico nervoso. Mas por favor, irmão, vai gastar sua vida com o que é eterno, cara. Vai gastar sua vida com o que é eterno, cara. Sabe, é horrível ver as pessoas cantando que Jesus é tudo, é nada, pô. É nada. Jesus é desprezado, a igreja é desprezada, o evangelho é desprezado, a obra de Deus é desprezada. Por quê? Por causa de dinheiro, por causa de conforto, por causa de bem material, por causa de namorado, por causa de namorada. Por causa de concurso, não, eu tenho que fazer meu curso. Eu não estou me contradizendo, eu disse no início que tudo isso é legítimo. O que eu estou querendo dizer é que isso não pode te roubar daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, cara. É muito mais confortável montar um império para si próprio, porque no final das contas você acha que só você sai ganhando. Mas eu quero que você sustente o seu império no final da vida. É isso que eu quero. Queria ler com vocês Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Estou com raiva de vocês não, Isso mexe com a minha alma, irmão. Não consigo ficar indiferente em relação a essas verdades, porque eu sou esse cara aqui. Eu vivo para mim, eu sou uma desgraça. A Gê ontem me botou uma pilha e falou que eu não cumpri um mês do isolamento do Instagram, né? Falei, pô, Gê, eu não, já descobri o que eu queria descobrir. O problema não está no Instagram, não. O problema está em mim. Eu que valorizo pouco a comunhão com Cristo. Eu que oro pouco, eu que leio pouco. O problema é meu. Não é do Instagram, não. O problema é o Instagram. Não, é o Instagram que é pecador. É eu que sou miserável mesmo. Eu que gosto de ficar na frente da televisão deitado igual um... O Senhor me ajude. Nesse ponto, versículo 13, nesse ponto,
Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz e repartido entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Cara, se sua vida se resume às coisas que tu tem, tu não é nada. Do mesmo jeito que as coisas dessa vida vão perecer, a sua vida também é perecível. É isso que ele está dizendo. A vida do homem não consiste nos bens que ele tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, e está vendo ali o início da parábola. O fato de viver para Deus não impede de nossos campos produzirem abundância. Produz, Deus é bom, tudo é dele, tem propósitos com a prosperidade também. Então o campo do cara produz em abundância. Então ele começou a pensar, aqui que está o problema quando a gente começa a pensar. O campo produz em abundância e o cara começa a pensar, o nosso problema é esse. Pegar o que é de Deus, a abundância veio de Deus. É Deus que manda a chuva, é Deus que prospera o homem, e aí eu pego o que é de Deus e começo a pensar. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que ele começou a projetar sobre aquilo que Deus colocou na mão dele. Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida, né? Ontem estava na mesa almoçando com a minha mãe, com a Ilana e com o meu irmão, estava falando isso aqui para ele, né? Que quando o homem tem tudo, fica no sofá e entrando dinheiro na conta, ele diz isso aqui: descansa, come, beba, faz mais nada para ninguém. Falei para ele, cara, isso não está certo. O homem não foi feito para não fazer nada para ninguém. Mesmo que o homem seja bilionário sem fazer nada, ele tem que fazer alguma coisa com o tempo que tem e com o dinheiro que está parado. Então o cara pensa isso. Descansa, diz para a alma dele, né? Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Hã? Aí que pensa, irmão? Já pensou? Sentado naquele sofazão de 8 lugares, pega a sala lá de 20 metros, você deitadão naquele sofazão lá, olhando teus bens, aquela parede, né? Parece uma parede, aquela TV de 70. Aí tô olhando, né? Assim, meu Deus, cheguei, hein? Aquela máquina na garagem, do nada se engasga com uma azeitona. Louco, essa noite pedirão a sua alma, cara. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui na igreja é que vocês vão morrer. Né? Vai morrer, cara. Vai morrer, cara. Vai morrer. E aí eu tenho que te dizer, tu está construindo uma vida baseada naquilo que você mesmo deseja, construindo seu próprio império, defende ele no final, hein? No dia que a morte bater na sua porta, dá um jeito com ela, hein? Não dá, né? Eu sei que não dá. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também seu coração. O que é o coração, irmão? No texto bíblico, na maioria das vezes, quando a palavra coração é usada desse jeito aqui, ela fala do que nós somos interiormente, do homem interior. Né? Era o símbolo para falar do homem interior. O que ele está dizendo é que onde está aquilo que você valoriza é onde o seu homem interior está apegado. Então, o que você valoriza de verdade nessa vida? É o que tem em teu coração. Me permita dizer isso aqui, eu já preguei esse texto aqui. Acho que foi bem diferente, assim, muita coisa diferente, mas disso eu lembro que eu falei. Lembro perfeitamente, nunca vai sair da minha memória. Que aquilo que você valoriza e prende o seu coração é o seu dono, cara. Você não pode dizer que você é de Cristo se você vive por outra coisa. Sabe o que as pessoas gostam de enfatizar? Cristo quanto Salvador, mas é Senhor. E a palavra grega que aparece no Novo Testamento para Senhor é o Senhor de escravos. Dono de pessoas que não têm direito de mandar na própria vida. Não, até aqui Jesus vai, depois daqui eu resolvo. Por que tu não se salvou então, já que tu é tão bom?
Por que não foi para a cruz no seu próprio lugar e ressuscitou para a glória de seu próprio nome? Por que você não deu um jeito na sua vida? Consegue nem se livrar da alergia, cara. Pelo amor de Deus, os homens não entendem o quão pequenos, frágeis, dependentes de Deus e necessitados eles são. E o que eles fazem? Eles criam ídolos, deuses para si próprios e se apegam àquilo. É dinheiro, pessoas, status, seguidores, essa parafernália toda e no final só sobra um vazio no peito e o desejo de redenção na alma. Onde está o seu coração, irmão? Você está preso no quê? É uma bênção ser escravo de Cristo. É uma bênção ser dominado por esse Senhor. É uma bênção ser escravo de Jesus. E eu tenho que dizer aqui de maneira enfática, se você não é escravo de Jesus, tu é de outra coisa. Tu é de outra coisa. Só fazer uma reflexão aí e ver quem está levando mais seu tempo. É por isso que eu falei, o problema não é Instagram não, cara. O problema é eu que não presto. Eu botei o Instagram lá de novo. E eu vou ter que exercer domínio próprio. Eu até estava conversando com a galera, né? Meu problema não é nem Instagram, meu problema é celular. Quando eu tirei o Instagram, eu fiquei vendo e-mail antigo. Né? Aí ficava caminhando ali, né? Meu carrinho da Amazon, tá uma bagunça. Vendo livro, aí botava um pouco, tirava um pouco. Sabe? A ociosidade me fazia olhar pro telefone e pegar no telefone à toa. Falei, então o problema não é o Instagram não, né? O problema é o telefone. Alguma coisa tem a sua vida, cara. O que tem a sua vida? Eu vou encerrar os outros versículos que nós lemos aqui, 22 e 23, não tem muito o que falar. Eu vou encerrar agora. Mas o ponto-chave é esse aqui. Cara, quem tem sua vida? Onde está seu coração? Está vivendo em virtude de quê? Para quem? Por quem? Pelo quê? E eu não quero que você responda isso para mim, porque não vai mudar nada. Sabe? Eu não quero que você me dê satisfação. Lógico, dentro de um contexto estrutural aqui, da igreja. Pô, pastor, não foi por isso. Pedido de ajuda. Não estou nem disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que gosta de ficar se justificando para parecer que está em dia. Cara, não é comigo que tu vai prestar conta. Louco, pedirão a sua alma hoje à noite. É diante do Wesley que você vai aparecer lá para dar conta? É uma loucura, mano. Loucura. Terrível. Pensar na possibilidade de uma igreja que odeia o Cristo, cara. Que isso está pegando pesado demais. Se ele morre na cruz, entrega a vida por você, dá a vida por você, te resgata da maldição, te livra do inferno e faz tantas outras coisas que você sabe e você o despreza no seu dia a dia, vivendo para si próprio, vivendo uma vida autocentrada, em si mesmada, vivendo para si próprio. E para outras coisas, você não odeia esse Cristo? Onde está seu coração, irmão? Onde está o seu coração? Aí, ele dá uma pausa. Ele vai continuar falando sobre dinheiro, ele vai continuar falando sobre riqueza, ele vai continuar falando sobre idolatria, a partir do versículo 24. Ele vai continuar falando, mas ele dá uma pausa. E essa pausa é para mostrar que, aqui, dentro do contexto, o problema em si não é a riqueza. Ele vai nos esclarecer sobre o que ele está falando. Antes que alguém pense que o problema é dinheiro e adote uma vida franciscana, agora não vou juntar mais dinheiro, se me tentarem me promover e me colocar como gerente na empresa, eu vou ficar aqui mesmo na auxiliar. Não é isso, não. E ele vai falar o que ele está falando, só para a gente continuar depois. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. De que ele está falando aqui, irmão? É a partir de que você vê o mundo? É a partir de que você compreende e lê o mundo? Não é a partir dos olhos? Não são os olhos que mostram a todo o corpo o que está diante de nós? E ele está dizendo que se seus olhos forem bons, ou seja, se o seu discernimento sobre as coisas que estão diante de você são legais, todo o seu corpo terá luz, ou seja, você vai ser abençoado.
Vamos falar do tema? Se você olha para as riquezas da maneira correta, de boa, cara, fique bilionário. Se os seus olhos... Renan levantou a mão lá recebendo. Se os seus olhos fizerem a leitura correta sobre o dinheiro, tenha muito. Se os seus olhos fizerem a leitura correta sobre posses e bens, compre Campo Grande inteiro. Isso não vai ser um problema para o seu corpo, ou seja, não vai ser um problema para a sua vida. Sua vida não vai ser afetada. Por quê? Porque você fez a leitura correta daquilo que está diante de você. Porque a gente sempre fala sobre cosmovisão, né? Olhar a coisa da maneira correta a partir da Escritura. Mas, por outro lado, se os seus olhos forem maus, ou seja, se a sua capacidade de discernir, ler as coisas que estão diante de você, for ruim, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, ele está falando justamente da capacidade visual. Se tu enxerga bem, tu vai andar de boa. Se você é cego, tu vai bater nas coisas, cara. Teu corpo vai sofrer. Então, se você olha para dinheiro da maneira incorreta, da maneira que os fariseus olhavam, como sinônimo da bênção de Deus, tu vai vender a alma pelo dinheiro. E jurando que está no caminho do Senhor. Esse que é o pior. Né? Vai vender a alma para o diabo em nome de Deus. Em nome de um propósito, em nome do envelope, né? Vai vender a alma ali. E aí ele termina dizendo que, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. De que ele está falando aqui? Você está acompanhando comigo o desenrolar do sermão? Tá ou não? E a gente não está falando daquilo que vem de dentro? O que ele está falando aqui? Ele está falando se a sua capacidade de discernir o mundo é comprometida não pelo que você fora, mas por aquilo que parte do seu coração, aí que tu está lascado mesmo. Quão grandes trevas serão? Ou seja, se o problema está no teu coração, se você olha para o dinheiro de maneira gananciosa, porque você ainda não converteu o seu coração não foi convertido, se você olha... A gente pode voltar para o exemplo da mulher, né? Ou do homem também. Como é que a gente olha a mulher, irmão, do outro? A outra que não é nossa? Eu falei quando Jesus diz, quando você olha para uma mulher com desejo no seu coração, um desejo pecaminoso, você já adulterou. Eu perguntei naquele dia, o que Jesus está falando? Tu é cego, cara. A gente não é cego, a gente vê, a gente olha e tal, aquele negócio todo. Mas qual é a concepção que você tem da mulher que não é a sua a partir daquilo que está dentro de você? É por isso que ele diz, portanto, se a luz que existe em você, se a capacidade de discernimento, luz, se a capacidade de discernimento que existe em você for treva, quão grande treva serão. Então, se o problema parte de dentro do seu coração e não daquilo que está fora, aí que você precisa, né? Você precisa se converter. O homem tem dificuldade de fazer a leitura correta do mundo por falta de conversão. O homem olha o dinheiro como riqueza por falta de conversão. O coração do homem é enganoso, perverso. É o que diz Jeremias 17:9. A capacidade de discernimento do homem diante das coisas é o que determina como ele vai viver junto a elas. Como é que eu olho o dinheiro? Como é que eu olho bens materiais? Como é que eu olho para minha namorada? Como é que eu olho para o meu namorado? Como é que eu olho para minha esposa? Como é que eu olho para o meu esposo? Como é que eu olho para a carreira profissional? Como é que eu olho para tudo? Vai determinar se vai dar ruim ou se vai dar bom. E o único que pode... Eu vou ler isso. Vou ler. 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Qual é o trabalho do diabo, irmão? O trabalho do diabo é cegar os homens, ofuscar a luz do evangelho da glória de Cristo diante dos homens. Aí os homens ficam entrando em várias reuniões que não tem o evangelho de Cristo, pensando que a vida é sobre ficar rico, sobre acumular riqueza. Totalmente o contrário do que está aqui.
o evangelho da glória de Cristo não resplandece, e aí eu penso que a vida religiosa nada mais é do que pensar em Deus como um financiador das minhas próprias pretensões. Eu fico indo para a igreja porque se eu der um envelope com um negocinho, eu ganho um envelope com um negoção. Não é assim? Que eu dou um pouco e ganho muito? O povo está cego, irmão. A luz da glória do evangelho de Cristo está sendo ofuscada pelo diabo, diz o texto. Porque não pregamos a nós mesmos, a Jesus, mas a Jesus como Senhor. Está escrito aí. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem traz luz para a mente obscurecida do homem é Deus. É a conversão, é regeneração, é novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando dentro de você, acabando com as trevas que haviam na sua alma, trazendo luz para os seus olhos e te dando condição de ler o mundo da maneira correta, de ler tudo da maneira adequada, a fim de que vivamos para a glória de Deus. Amém?